Amados, eu vejo aí um monte de crente preocupado com o comunismo em forma política. E o comunismo religioso? 99% dos cristãos protestantes e católicos são comunistas religiosos. Vocês não sabiam disso? O que o comunismo faz? Altera as leis ao seu favor, transgride as leis, legaliza a ilegalidade, torna normal o anormal, mexe com a mente das pessoas. Os seus líderes exploram financeiramente as pessoas e não estão nem aí com os seus problemas. Fazem discursos motivacionais, mas não põem nada em prática que possa motivá-las de alguma forma. Por exemplo, auxílio, ouvi-las, acolhê-las. Será que essas coisas você não tem visto acontecer dentro da igreja? Por exemplo, aboliram a lei. O que o socialismo e comunismo do PT tem feito no Brasil? Aboliram as leis. Criaram outras leis a favor deles. Qual é o princípio do anticristo? O que ele vai fazer? Mudar os tempos e também as leis. O que aconteceu dentro do cristianismo? Mudaram os tempos, por exemplo, o mandamento, do dia do Senhor, que é o sábado, mudaram para o domingo. A cada dia que passa, mais pessoas tatuadas têm aparecido dentro da igreja. Por quê? Dizem que aquele mandamento não diz respeito à tatuagem comum e que a lei foi abolida, então não tem problema fazer tatuagem. O homossexualismo tem sido propagado em várias igrejas, Assembleias de Deus como a Betesda, por exemplo, e tantas outras igrejas evangélicas, e no fim, todas elas aceitarão o homossexualismo, assim como a tatuagem que era resistida e hoje é aceita, e tantas outras coisas. Por quê? Porque a intenção deles é a legalização do pecado. Por exemplo, assim como o comunismo político, ele tenta corromper a moral, os bons costumes e a dignidade das pessoas, assim também o comunismo religioso. Prestem atenção em como estão as nossas jovens na igreja. A sensualidade, o erotismo, vão para o culto com roupas sensuais, até mesmo aquelas igrejas mais conservadoras, as moças vão assim como os rapazes também, que estão mais parecidos com criminosos do que com crentes, pelo seu vestir, pelo seu cabelo, e etc. As tatuagens, tudo isso tem sido implantado há milênios, já vão fazer 2000 anos aí que eles têm corrompido a igreja dessa maneira. Só que as pessoas não se atêm a isso. Por exemplo, como eu estava falando para vocês sobre a moral. Hoje o que os caras pregam? Não, Cristo morreu pelos meus pecados, Ele fez a obra, eu não serei salvo pela obra, dando margem a que a pessoa pense que vivendo numa vida pecaminosa ela está salva apenas por acreditar que o Messias na cruz fez a obra por ela, morreu pelos pecados dela. Então, independente da vida que ela leve aqui, apenas acreditando nisso, ela está salva, mesmo vivendo no pecado, na imoralidade, corrompendo os mandamentos. Veja bem, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. O Messias falou que o evangelho que ele pregava, aquele onde ele obedecia e pregava os mandamentos, seria pregado em todo o mundo. O que os crentes alegam hoje? Que Paulo pregou outro evangelho para os gentios e que não há necessidade de praticar o evangelho que o Messias pregou aos judeus. E agora? Comunismo.